Os conservadores alemães venceram as eleições legislativas de domingo. Friedrich Merz, líder do partido, será o novo primeiro-ministro. Os partidos conservadores CDU e CSU superaram os social-democratas, o SPD, do chanceler Olaf Scholz e os Verdes, enquanto a Alternativa para a Alemanha, a AfD, de extrema-direita e com uma plataforma anti-imigração, registrou uma votação recorde de mais de 20%. Vamos falar com o nosso especialista em relações internacionais e editor de opinião de O Tempo, Frederico Duboc, que vai trazer um panorama desse resultado, né, Fred? Bom dia. Bom dia, Dani. Boa semana a todos. Um bom dia. Realmente foi um desenho de resultado que já estava se montando no cenário da Alemanha. Já se sabia que Olaf Scholz perderia essa eleição, que os sociais-democratas teriam uma redução, até por conta dos últimos resultados. Sabia-se que a Alternativa para a Alemanha de extrema-direita ia ter um crescimento. Agora, essa projeção da vitória significativa da direita conservadora e principalmente o melhor resultado da extrema-direita na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial, né, desde antes da Segunda Guerra Mundial, foi um momento assim muito impactante. Isso tem alguns fatores que a gente precisa entender. Olaf Scholz, ele teve uma dificuldade imensa em formar o gabinete dele. Ele tinha um gabinete formado pela social-democracia, pelos liberais e pelos verdes. Os liberais, para você ter uma ideia, eles não chegaram nem a cumprir a cláusula de barreira nessa eleição. E então, com a crise que se desenhou desde novembro, ele precisou antecipar em 7 meses a eleição. Então foi realizada agora a eleição e já comprovou. Merz agora tem um desafio de montar a coalizão. Eu tinha pedido aqui uma arte mostrando os resultados, se for possível colocar no painel, porque aí a gente já consegue ver um pouco melhor essa situação. Mas o que acontece? Merz agora vai ter um desafio grande, porque o partido dele, que está em vermelho ali, a social-democracia, o partido dele é essa coalizão do CDU, os democratas cristãos, com o CSU, que é a social-cristã, a União Social Cristã. Eles chegaram a mais ou menos 28% das cadeiras, mas eles ainda precisam, para completar a maioria, um volume grande. Assim, eles vão precisar de pelo menos mais 150 cadeiras para poder garantir esse apoio. Aí eles vão tentar a parceria com o governo que saiu, que conseguiu 120 cadeiras, e os verdes, que conseguiram 85. Aí vem a grande questão dessa eleição, que é a Alternativa para a Alemanha, que está em azul aqui, que conquistou 125 cadeiras. São 10 milhões de votos individuais na Alemanha. É um partido que vem num crescente significativo. Ele foi criado em 2013, na esteira da crise europeia, com uma forte campanha contra a retração da Alemanha, e depois ele conseguiu ganhar ainda mais força se colocando como um partido anti-imigração, certo? O nome dele, Alternativa para a Alemanha, vem de uma resposta a uma frase da Angela Merkel em relação à abertura para a recepção dos migrantes da crise síria, em que ela falava, não há alternativa. E eles criaram o Alternativa para a Alemanha. Agora, o Alternativa para a Alemanha não para aí, não é um partido tradicional de direita simples, como se fala. Em 2 dos estados alemães, né, essa é a Alice Weidel, que é a líder da Alternativa para a Alemanha. Em 2 estados, a Saxônia e a Turíndia, ele é classificado como de autoextremismo. A Alice especificamente, ela é neta de um membro do Partido Nacional Socialista Alemão, que é o partido nazista, que foi juiz militar na Polônia durante a ocupação alemã. Né? Outros membros têm ligações um pouco mais complicadas, porque eles foram condenados por usar lemas nazistas em campanha, ou por, em alguns casos, fazer declarações dizendo que, por exemplo, as SS não eram tão perigosas. As SS eram as famosas tropas de assalto nazistas, né, as forças especiais nazistas, que, entre outras funções, também trabalhavam com a proteção de campos de extermínio.
O que acontece? Esse senhor do Alternativa para a Alemanha disse que eles não eram tão perigosos assim. As relações são muito complicadas. Para você ter uma ideia, os eleitores do Alternativa para a Alemanha, eles estão cantando na comemoração um lema que é uma brincadeira com a Alternativa para a Alemanha, falando Alles für Deutschland. O problema, que Alice, de Alice Weidel, é que Alles für Deutschland é a mesma frase que é estampada nos punhais da SA nazista, que é uma tropa anterior à SS, que foi exterminada na briga de poder pré-Segunda Guerra Mundial. Mas eles eram a primeira tropa de assalto nazista de apoio a Hitler. E esse limite muito tênue entre o nazismo e a extrema-direita, e que muitos não compreendem ou que fingem não compreender entre os eleitores, é que gera, por exemplo, uma situação hoje que os partidos europeus e os partidos da Alemanha têm contra a Alternativa para a Alemanha, criando uma chamada barreira para que não haja parcerias. Então, essa é uma situação que avançou e que que a Alemanha está se envolvendo. O Merz, ele agora vai montar esse seu gabinete. Por conta da barreira, ele não pretende chamar, ele já disse que não pretende chamar Alternativa. A Alternativa para a Alemanha diz que está disposto a um problema que o Olaf Scholz, do social-democrata, que seria essa escolha óbvia que eu falei para começar a montar, ele também disse que não está muito disposto a fazer uma parceria. Agora, o que levou a esse crescimento da direita na Alemanha nesse momento? Como eu falei, primeiro a imigração. Em torno de 18% da Alemanha hoje é formada por migrantes, mais 6% de descendentes. Né? É um volume gigante, muito grande, é 1/5 da população, justamente como herança dessa situação externa da Angela Merkel, da pressão que houve das migrações pelo Mediterrâneo e que foram muito significativas e que demandam muito da população. Há por exemplo, na questão do leste europeu, há muita resistência em relação a esses migrantes. Na antiga Alemanha Oriental, que é o leste da Alemanha, não é diferente. Apesar de lá, o percentual de migrantes Oriente Médio, África, etc., ser bem menor lá, enquanto no país, como eu falei, é em torno de 18%, lá é mais ou menos 4%. E isso leva a uma segunda preocupação, que é a questão econômica. A Alemanha vem num período de decréscimo, o segundo ano, 2023 e 2024, teve queda no PIB de 0,3%, depois 0,2%. O desemprego está em torno de 2% a 3%, né? 4%, e a inflação 2,3%. Novamente, no leste europeu, onde é o grande curral eleitoral da Alternativa para a Alemanha. É o berço também, né, Fred? É o berço deles, né? E é onde eles tiveram o melhor resultado. Hoje, tirando Berlim, eles venceram em praticamente todas as províncias. Né? Berlim houve uma vitória das esquerdas, mas no restante foi praticamente só deu Alternativa para a Alemanha. E lá o desemprego, enquanto está em torno de 4% no resto da Alemanha, lá chega a 16%. Então há uma divisão muito grande e eles se beneficiam disso. Certo? Então esse é o caldo que está movimentando todo esse momento do crescimento das direitas, da resistência ao modelo anterior, né? Que vinha com dificuldade de se estruturar, né, de se manter no poder, e que está alavancando esse crescimento da extrema-direita na Alemanha.